Primeiro lugar, tudo favorável, tranquilo. Rafael Rezende, que cara é essa tão séria? Pensando em qual caminho a gente pode buscar abordar o que foi esse empate, né? Não dá para falar em sair satisfeito com o primeiro lugar quando o time não se afirma em casa contra o Vélez. Não é um desmerecimento ao Vélez, que eu acho uma boa equipe, mas pela ascendência do Flamengo, né? É superior aos adversários no grupo e a gente tinha essa expectativa de uma equipe terminando com uma pontuação mais alta. Não acho que era um grupo fácil, o Flamengo o tornou um grupo administrável, mas poderia sim, né? A gente fala do jogo contra a LDU, mas passa por ter poupado jogadores, passa principalmente por ter perdido o Arão muito cedo. E na partida de hoje, mais uma vez, acho o Vélez um bom time, mas é óbvio que o Rogério, que já é um tanto criticado, tropeço, eu imagino que vai sofrer um pouco mais essa semana aí até a estreia do Brasileirão, com o que são críticas que eu acho exageradas, mas que vem num contexto de comparação lá com aquele super Flamengo, que parece que vai ser algo que ainda vai atrapalhar ali não um ambiente diário, mas a relação com torcida, né? Até porque não há torcida em estádio, então há um distanciamento, né? Hoje essa relação está um pouco esfriada, está um pouco mais fria, né? E eu acho que isso tende a incomodar ainda um pouco o trabalho do Rogério dentro de 2021. Mas comparar esse Flamengo com o Flamengo de 2019, sendo que os jogadores que o Rogério tem agora também com a possibilidade da saída do Gerson, já está mudando muito e não está nada próximo, se a gente parar para pensar, com aquele elenco que o Jorge Jesus tinha à disposição. Concorda ou não, PC? Não, eu acho que a comparação ela é injusta, porque aquele Flamengo de 2019 ele é um ponto fora da curva, ele vai ficar cravado na memória não só do torcedor do Flamengo, mas quem gosta de ver um time jogando bem, e aquele time jogou muito bem. Agora, há problemas nesse Flamengo, independentemente da injustiça que uma comparação cria, e o jogo de hoje, eu achei que o Flamengo rendeu abaixo do que ele poderia ter jogado. Ele começou com Pedro e Gabigol, agora foi uma equipe sem dinâmica, velocidade de jogo na sua transição de defesa para o ataque, atuações individuais abaixo também do que podem render. Nós tivemos 15 minutos iniciais de um Flamengo interessante, mas depois o Flamengo foi desidratando, no segundo tempo ainda conseguiu ganhar um certo corpo. É claro que o adversário é um adversário muito bem montado, é bom você ver time bem armado, sabe? O Vélez é um time muito bem treinado pelo Maurício Pellegrini, mas o desempenho do Flamengo, ele ficou aquém do que o Flamengo pode entregar. Muito bem, aqui na hashtag Troca de Passes vocês também participam do programa e a Thaís Martins colocou: tô pistola de novo, Karine. Jogo monótono e chato, diz ela. Rogério medroso. As pessoas continuam ainda falando e questionando e criticando, como a gente comentou aqui, né? Mas eu concordo com o PC, essa comparação não é justa. Então é importante a gente também ter essa consciência. 2019 foi único, foi especial. O Júnior de Ares também colocando aqui que o problema, na opinião dele, é Rogério Ceni. Enfim, muitas pessoas mandando mensagem pra gente, mas focando no Rogério Ceni, sendo que passou em primeiro lugar, né, para as oitavas de final, perdão. Empate 0-0, ok, não foi uma grande atuação, longe disso, bem longe, mas fez o que tinha que fazer. Em si, atual campeão carioca, tinha que controlar essa questão de vencer o carioca, por ser o favorito disparado, atual campeão brasileiro, né? Venceu o confronto com o Palmeiras. Sim, venceu o confronto com o Palmeiras, por mais que tenha sido nos pênaltis, mas eu não acho que possa ser para tanto, entendeu? É óbvio que é um grande time e que por isso o sarrafo está sempre muito alto, mas no tempo que a gente está vivendo, o pouquíssimo treino que há, tempo de treino disponível, o acúmulo de jogos, né, é muita coisa. Agora ainda vai entrar a questão das convocações com retorno de seleção e o Flamengo tende a penar um bocado nesse sentido. Então eu acho bem acima do tom, assim. Mas de qualquer forma a gente sabe como as coisas funcionam aqui, né? E hoje, por exemplo, fugindo do Flamengo, a gente tem confirmação da demissão do Mozart, né? Na Chape, e também de demissão do Sampaio Corrêa, né? E assim, há 2 dias de estreia em primeira divisão. Sim. Né, no caso de um e de Série B no caso do outro. Então, cara, porque e talvez seja uma influência da questão da regulamentação, né? Daquela ideia de que você só vai poder trocar uma vez. É claro que existem umas exceções que mudam um pouco o desenho,
Mas acho que essa regulamentação dentro do Campeonato Brasileiro está fazendo o time se mexer antes do início do campeonato, para não ser pego pela mudança, no que é essa administração dos treinadores, né? Do comando das equipes. E isso vai ter um impacto negativo também na qualidade do jogo. Mais um, né? Além dos que a gente costuma listar por aqui. Vamos colocar os números dessa partida. Oi, PC, fala antes. Não, rapidinho, só que eu acho que ninguém tá bem, né? Ninguém tá bem num mundo que tá há 2 anos em pandemia. Então, quer dizer, tem umas pessoas que se sentem bem porque negacionistas são, mas a maioria das pessoas não pode estar bem, trancada em casa, com limitações, temeroso de ser atacado pelo vírus, perdeu alguém muito próximo, e me parece que a administração dos clubes de futebol hoje está 100% refém de rede social. O humor do torcedor está variando muito, porque ninguém está bem, como eu acabei de dizer. Então, se você começa a administrar de olho no que diz a rede social, você vai ficar mudando de técnico toda hora. E no caso do Rogério específico, me parece que tem uma parcela da torcida do Flamengo que tem muita dificuldade em aceitar o Rogério como técnico do Flamengo. Ele tem 3 títulos em menos de 1 ano como técnico do Flamengo. Era para ele ser visto pelo torcedor do Flamengo com um pouco mais de condescendência, mas não é. Então, um jogo como o de hoje, que o Flamengo entrou classificado e não jogou bem, ele ganha uma dimensão e uma proporção que eu acho exagerada, mas é aquilo, cara, quando ninguém tá bem, você implica com tudo. A gente não tem vezes que acorda de mau humor e implica com tudo, só que todo mundo tá acordando de mau humor todo dia. Há algum tempo. É verdade, acordando com o pé esquerdo, né? Mas a questão que maldade também... com os canhotos, né, Karine? Não tinha pensado nisso. Tem muito pé esquerdo aí que funciona uma barbaridade. Verdade. Mas é que também, além de tudo isso que a gente está falando, só colocando uma cerejinha aí no bolo, quem sou eu, né, para falar, para botar mais palavras no discurso de PC. Mas hoje em dia também a gente tem visto muitas pessoas falando... Sou Karine, mas né, você é a experiência em pessoa, PC. A gente vê muitos questionamentos, muitas críticas, enfim, mensagens, mas muito sem argumento, sem fundamento, sem informação, às vezes, entendeu? Muito achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Cara, claro que a gente tem o direito de achar, mas determinadas opiniões a gente precisa também de argumento. E nesse caso do Rogério Ceni, qual é o argumento? Se está bem o Flamengo. Um ponto que transcende às vezes, que é a questão do respeito, que a gente também já falou aqui recentemente, né? Pior do que... E assim, é óbvio, as pessoas têm direito a se colocar, direito à sua opinião, mas muita gente passa do ponto, né? E eu acho que passa até por uma relação fria desse distanciamento, da ausência do público nos jogos, as pessoas não estão vivendo o Flamengo, mesmo que não no estádio, muita gente não tem nem condição disso hoje, da forma como o futebol é tocado, mas enfim... se reunindo, acompanhando, tudo parece mais frio, né? A gente está mais distante de coisas que nos agradam no dia a dia. E essa relação tem piorado a forma como o público vê futebol e os agentes do futebol, os treinadores, os jogadores, eles estão vivendo o que a gente está vivendo, cara, né? O que todo mundo está vivendo. E eles também estão sentindo esse momento que a gente está passando. Um ou outro escapa, um ou outro falha, como várias pessoas na sociedade falham diariamente, né? Claro. Não, mas o que me chama a atenção, ainda além disso que vocês dois colocaram, e colocaram muito bem, é essa relação cada vez mais bélica. Essa relação cada vez mais agressiva com o atleta, com o treinador. E eles sofrem com isso. Teve muro pichado do Flamengo. Foi contra a LDU, né? A gente mostrou aqui, o Caí trouxe, teve imagem pouco depois do empate. Com um time todo reserva, priorizando o segundo jogo do estadual, que foi vencido no final de semana seguinte, né? Então é muito complicado essa situação de ser uma equipe que tem que ganhar todo jogo. E ninguém ganha todos os jogos de futebol. Por mais que o Flamengo venha de 3 empates na fase de grupos da Libertadores, e isso tenha que ser conversado internamente. Porque era mais time e deveria ter buscado o resultado contra o La Calera, porque sofreu dentro do jogo contra a LDU muito por esse 10 contra 11, por mais que jogasse com reservas, ainda era superior à LDU, e hoje mais uma vez, né? E a gente vai mostrar os números, né? Nem entrou nos números ainda. Mas é um jogo bem curioso. Né? Você se empolgou. Porque assim, resenha aqui, entendeu? Rola solta. É um jogo bem curioso. Mesmo. Mas vamos lá nos números e a gente depois destrincha. Porque não, a gente se empolga mesmo daqui a pouco. Até agora, nenhuma voz do além aqui no meu ponto eletrônico. O seu Sardinha tá tranquilo. Mas vai surgir também, daqui a pouco... Maria Clara Modesta, tá todo mundo tranquilo, entendeu? Mas daqui a pouco eles começam. Bora!
Então bora já, né? Posse de bola, 59%, um pouco maior do Flamengo, diante de 41% do Vélez. Não esquece que tem um gol ali e 0 para um lado, 0 para o outro. Sim, já é o determinante nisso tudo aí. Já fui direto, saiu o gol. Não saiu o gol, é verdade, você tem muita razão. Comecei já direto pela posse de bola, porque 0-0. Né? Só pilha. Finalizações certas, aquelas diretas ao gol. 6 para o lado do Flamengo, 2 do adversário somente. Precisão de passe, equilibrado, 87% a 83%. Faltas cometidas, 15-14. Cartão vermelho, 1 para o lado do Vélez. Escanteios, 8 para o lado do Flamengo, 6 para o lado do Vélez. Agora que você também já falou em relação a isso, que o resultado realmente foi o determinante, quero que você faça essa interpretação dos números. Então, se eu fosse fazer só um passo a passo, assim, mais ou menos, desse desenho do jogo. Acho que o Flamengo começou ligado para sair em vantagem no princípio. Tem aquele momento do Arrascaeta, né, a finalização que ele encontra a trave, e foi diminuindo, né, o ímpeto e essa agressividade no jogo, mas muito também pelo que foi a estratégia do Vélez. O Vélez teve mais posse que o Flamengo no primeiro tempo, trocou mais passes que o Flamengo no primeiro tempo, mas não para se instalar no campo de ataque, para ser agressivo, para construir chances. O Vélez gastou o tempo com a bola, tirou, né, do Flamengo o que o Flamengo tem de muito bom, que é esse volume, o tempo que fica com a bola, a quantidade de chances criadas, o jogo sempre dentro do campo do adversário. O Vélez tirou essa velocidade, ficou com a bola, reteve o máximo possível, mas praticamente não ameaçou também. Chegou em algumas bolas paradas, mas não teve êxito, e é algo que o Flamengo tem sofrido muito dentro da temporada, e é por isso que eu acho que, a gente até conversava aqui antes do programa começar, porque teve uma folguinha com os pênaltis rolando, né? Mas eu acho que o segundo tempo do Flamengo foi até melhor nesse sentido. Passa também pela estratégia do Vélez, talvez não sustentar 90 minutos. O Flamengo foi ainda mais agressivo, teve quase 75% de posse de bola, finalizou mais no segundo tempo e o Vélez não conseguiu replicar o que funcionou na primeira etapa. Então acho que o Vélez sofreu mais dentro do segundo tempo. Mas ainda assim não foi suficiente, concordo com o PC. Ainda assim foi uma partida abaixo. O Rogério segurou as alterações, elas só vieram com 30 minutos do segundo tempo. E acho que segurou bastante. Segurou, e aí a galera já cai em cima. Como assim? O elenco é forte, os jogadores não estão bem, não entra. Mas eu acho que passa por essa melhora da equipe. Ou pelo menos por um contexto no segundo tempo que favoreceu o Flamengo, se comparado ao primeiro. E eu acho que o treinador sempre... Assim, quando você tem um time titular que te dá muita confiança na qualidade dos caras e que te apresenta uma melhora a partir do que foi conversado nos 15 minutos do intervalo, é muito sensível o treinador modificar com a possibilidade de piorar o que ele está produzindo. Sim, né? faz então sentido. Acho que, até por característica de atletas, quando a gente fala dos jogadores do Flamengo, que não tem substitutos diretos, né? O Arrascaeta, tem alguém no banco com a mesma característica? Não estou falando com a mesma qualidade. E aí, assim, o próprio Gerson, que foi um dos primeiros a sair, o Everton Ribeiro, se já estava com Gabigol e Pedro, como é que vai ser essa mudança no comando de ataque? Tem uma série de questões aí, né? Que justificam essa demora. Mas estava 0-0, o gol não saiu, 30 do segundo tempo e não tinha mudado ninguém, sim, pancada nele. E é o que está acontecendo nesse momento pós-jogo, né? Eu tô aqui tentando dar uma olhada nessa hashtag, tem muita gente mandando mensagem, mas PC, eu quero também passar a palavra para você. Fala aí direto, que depois só quero levantar mais uma questão aqui envolvendo também Rogério Ceni e esse desempenho do Flamengo na Libertadores. Não, é só uma questão que não se pode ignorar, que o Vélez Sarsfield é um time bem montado, é um time bem arrumado. No primeiro, o Mancoejo entrou em campo hoje com a missão de desacelerar o jogo. Eles não queriam jogar com a mesma intensidade do Flamengo. Várias vezes a bola caiu nos pés do Mancoejo e você viu o Mancoejo sinalizando do tipo, calma, calma, não vamos querer sair ela louca porque pode errar e pegar uma transição do Flamengo que é fatal pela velocidade, pela capacidade de deslocamento, de movimentação do Gabriel, do Pedro. Então, um time bem armado é capaz de neutralizar um adversário. Né? Você tem problemas no Flamengo? Tem, claro, todos os times têm problema. Né? Mas também não se pode ignorar o papel que o adversário desempenhou ao longo de 90 minutos. Então, quero saber de vocês, se vocês concordam que seria um alerta, né? O Flamengo começou bem a Libertadores, estava animado, a gente acompanhou, mostramos aqui. Aí 3 vitórias, só que depois o Flamengo foi caindo, digamos assim, de ritmo nos jogos de volta. E aí aqui no GE. E 2 deles em casa, né? Então. São os 2 últimos. Ao todo, o time soma 3 empates nas últimas 3 partidas, sendo que 2 delas no Maracanã. Vale ressaltar que contra a LDU, Rogério Ceni
poupou boa parte dos titulares. Então eu queria jogar só essa provocação para você, se isso é um alerta. Eu acho que sim, mas passa por esse momento da temporada que foi o primeiro em que o Flamengo precisou administrar os jogos da Libertadores com essa relação com as finais do estadual. Nem tanto com a semifinal contra o Volta Redonda, resolveu já na ida, mas principalmente com os 2 jogos da final contra o Fluminense. Pelo menos os 2 jogos em casa, LDU e Vélez, entram nesse contexto. É o suficiente para que o time caia de rendimento e não vença as partidas? Eu acho que não. Acho que o Flamengo é para mais do que isso. Mas estava muito confortável dentro do grupo, né? E aí você tem um segundo lado da explicação. Construiu a vantagem, 100% de aproveitamento, a classificação muito encaminhada, mesmo a primeira posição muito encaminhada, apesar dos 3 empates seguidos. E acho que isso tem uma influência, sim. É claro que agora a gente tem uma distância grande para os jogos de oitavas, a competição se modifica completamente. A questão do sorteio é muito importante, porque o grupo 2, né, ou o pote 2, também tem os seus perrengues. Tá recheado. Né? Exatamente. Então não é tão simples assim, depende disso também. Caminho facilitado em Libertadores é maravilhoso, não tem por que reclamar ou ter título desmerecido, não é essa a questão. Mas tem caminhos e caminhos, tem gente que sofre muito mais para chegar longe na competição. Mas é para se conversar. A questão dos tropeços em 3 jogos é para que isso entre em pauta enquanto a equipe usa o Campeonato Brasileiro para chegar jogando mais e mais concentrada, mais focada. Eu acho que o Flamengo aceitou o ritmo, principalmente no primeiro tempo.